Fala galera, tô aqui mais uma vez e dessa vez trouxe um convidado aqui que é o cara que tem o recorde aqui nos meus vídeos de visualização. Na verdade, o tema que a gente falou e que foi esse recorde tem nada a ver com cobrança. Foi na época do Covid, que era o cara que fazia o boletim diário lá sobre a pandemia, que é o Victor Loyola. Vou ter o prazer de conversar aqui novamente com ele. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom! Então, como eu falei, vou conversar hoje com o Victor Loyola. A gente vai fazer um papo aqui sobre crédito, cobrança. Vamos falar sobre todos os assuntos que a gente tem mais ouvido aí no dia a dia desse mercado. Antes, eu queria dizer para você que está comigo, já aproveita aí, curte o canal, não deixa de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui. Vamos lá, sem demoras, chamar aqui meu amigo Victor Loyola. Victor, mais uma vez, cara, grande prazer receber você aqui. Cara, um grande prazer. Você é o cara aí que tem o recorde de visualizações no meu canal. Quero muito fazer outros vídeos exatamente para bater mais de 1.000 e poucas visualizações, como deu aquele vídeo do Covid, que era a época aí que você teve trabalho pra caramba, né? É isso aí, Tamba. Prazer estar contigo. Prazer é meu, mais uma vez. Não sei se a gente bate, vamos ter que falar de Corinthians e Vasco aí para ver se a gente Putz, consegue. cara, para ver se a gente bate esse recorde, né, cara? Meu Deus. Tá Melhor fácil não, não, né? né? Melhor não, senão vai virar um muro de lamentações, né, a conversa. Exatamente, cara. Não tá fácil não, viu? Mas vamos lá, cara. Cara, acho que todo mundo te conhece, mas conta um pouquinho aí da tua trajetória, teu momento atual e para todo mundo aí que ainda não te conhece, se é que tem alguém, né, que conhecer melhor aí o Victor. Para resumir, né, são quase 30 anos no mercado financeiro, né? Eu diria que o Citi é minha escola. Foram 14 anos no total, em 2 passagens. Comecei lá no longínquo fevereiro de 97 e tive uma carreira aí rápida, internacional, dentro do Citi. Bom, para resumir, eu fui CRO do Citibank, tive essas funções de CRO, uma função regional na América Latina, com base em Miami, isso foi em 2003, tive uma função de CRO no Citibank da Grécia, depois novamente no Brasil de 2009 a 2013, no negócio de varejo aqui. Também ocupei a posição de Consumer Lending no Barclays, como Head de Consumer Lending para a Europa Ocidental. Quando eu saí do Citi, fui para lá. E aqui no Brasil também tive a posição de CRO no HSBC para a América Latina, antes do negócio com o Bradesco. Passei quase 4 anos na Cedas Experian, liderando uma unidade de negócio lá. E aí saí para empreender, fundei junto com mais 2 sócios uma fintech de consignado privado, a Consiga Mais, que 2 anos depois foi adquirida pelo Neon, que é um banco digital do qual eu fiquei sócio e permaneci por 4 anos, inicialmente tocando o meu negócio, a Consiga Mais dentro do Neon, que era uma unidade de negócio, e posteriormente mais uma vez como CRO dentro do Neon, que é uma organização do qual sou sócio ainda, sou advisor, mas não estou mais no dia a dia desde o final do ano passado. Tenho aí, nesse momento, me dedicado a outras empreitadas e estou aí de olho, tá? Continuo como advisor do Neon e tudo mais, e sempre de olho no mercado. Muito bom. Vitão, e a gente falou aqui em falar um pouquinho sobre crédito, cobrança. Eu tive um vídeo aí que eu fiz com o Rony lá do Cyber e a gente falou um pouquinho de um artigo que ele tinha escrito, né, falando sobre os desafios do crédito do trabalhador, que é esse produto aí que, inclusive, eu estava louco para fazer vídeo e, cara, eu não achava nenhum banco disposto a falar disso, porque todo mundo meio que, não, cara, eu estou esperando ainda, mas só que a gente vê o volume que está tendo, o crescimento disso,
E muita gente fala, não quero falar disso ainda, não vou entrar. Muitos bancos falando que não vou entrar ainda. Aí ontem, semana passada, saiu uma lista dos bancos, né? E todos os bancos já ingressaram nisso. E agora, sexta passada também, teve uma mudança que é a liberdade para... Antes o cara só podia fazer o acesso pela carteira profissional digital e agora ele pode contratar diretamente com os bancos. Então essa foi uma novidade aí que começou diretamente no sistema dos bancos, né? Que sempre esteve no ar, né? É isso Foi aí. tirado do ar por um tempo e agora voltou. Isso E depois, aí. em junho, ainda vai ser aberto o Robamonte, né? Então esse produto ainda está caminhando. Que esse é o grande negócio do crédito consignado, né? Que é o produto com maior volume de carteira, e esse volume ele é de compra de dívida, né? Eu trabalhei com isso e eu sei o quanto que é assustador o assédio à medida que você libera a margem para você fazer compra de dívidas, né, nesse produto. O que acontece aqui é que você tinha o produto original do consignado, por consignado público, que foi lançado no começo do século, né? E é um produto já maduro, e uma carteira gigantesca. Ela é uma carteira, a carteira do consignado público que congrega aí os funcionários públicos, federais, estaduais e os aposentados. Ela é 9 vezes maior do que a carteira do consignado privado, porque o consignado privado também foi lançado no mesmo período, mas ele requeria a intermediação da empresa no processo. Era um B2B2C, e o que tornava ele mais difícil de escalar, né? Então, vamos dar um parênteses aqui. Então, passados muitos anos, você, no universo de consumer lending, o que você tem? Você tem uma carteira grande de empréstimo pessoal sem garantia, que é o empréstimo tradicional, baixa renda, baixa taxa, alta taxa. Essa carteira girava com uma taxa média de uns 7% ao mês. Uma carteira que eu acho que devia ter uns 500, 600 bi, não sei, mas ela era um pouco maior até do que a do consignado público. Aí você tem a carteira do consignado público, que devia ter uns 400 bilhões, com a taxa baixa, né? Porque o consignado público, o funcionário público tem estabilidade, você não tem o turnover, então você tem uma perda de crédito muito baixa ali. Você pode ter perdas operacionais, pode ter problemas de repasse com as entidades públicas, etc., mas no geral um risco muito baixo. E você tinha o consignado privado, que é a modalidade do consignado aplicado aos funcionários da iniciativa privada, com a carteira de uns 40 bilhões, quase que 10 vezes menor que a carteira consignado público, rodando a uma taxa aí de uns 3%, alguma coisa. O consignado público é uma taxa um pouco mais baixa, deve ser uns 2% ao mês, alguma coisa do gênero. São grandes números, tá? Os números não são precisos. E aí o crédito unsecured sem garantia rodando a taxas mais altas. E aí dentro desse crédito sem garantia, você tem tanto empréstimos pessoais com taxas até mais digeríveis, quanto os créditos pessoais a 20% ao mês, está tudo lá nesse mesmo embalaio. No caso do crédito consignado privado, como explicar que ele tenha um tamanho 10% do consignado público, né, sendo que o volume de pessoas elegíveis seria parecido? Então, algumas razões explicam isso. A primeira é que trata-se de um produto que tem risco de crédito, né? No caso do consignado privado, o funcionário sai da empresa. No momento que ele sai da empresa, você perde a consignação e aquele empréstimo residual se torna um empréstimo sem garantia. Então, ele tem um risco, né? Você tem o segundo ponto, que é o risco do repasse, porque a empresa, no modelo anterior, ela tinha que repassar o valor para o credor. E às vezes a empresa quebra, a empresa está em dificuldade financeira, muitas acontece dela segurar o valor, desconta do funcionário e não repassa. É crime isso, mas muito, vi muito isso. No consignado privado, no modelo anterior, você precisava avaliar a empresa. Exato. Porque não necessariamente você ia entrar com o produto se a empresa estivesse em vias de estar numa situação financeira difícil, você não entrar. Exatamente. E, obviamente, se tinha uma terceira dificuldade, que é
a parte operacional você tinha que fechar com cada empresa. Então, mesmo ela tendo 100 funcionários ou 50 mil funcionários, você tem uma parte operacional, então dava um certo trabalho. O que fazia com que os bancos incumbentes, esses três elementos, fazia com que os bancos os incumbentes, não forçassem muito a barra, não elegiam esse produto como prioritário, e eles ofereciam somente para as empresas que tinham a folha com eles. Exato. Né? Então, se eu tenho a folha aqui com o Banco X, tem a folha na empresa tal, ele oferece o consignado privado. Se não tiver a folha, nem oferece. Então, ele foi um produto que nunca escalou na mesma proporção que os demais. Sem contar que o fato de você ter a empresa no meio do processo, você basicamente eliminava metade do universo do público CLT, que é o público que trabalha em pequenas empresas, que são mais nervosas do ponto de vista financeiro e têm um turnover mais alto. Então, em geral, o sistema não trabalhava com empresas pequenas, a padaria da esquina, sabe? Por quê? Porque essas empresas, primeiro, não têm informações financeiras suficientes para dar tranquilidade para o credor. Como é que eu posso saber se essa padaria não vai fechar semana que vem? Não tem informação, não trabalhava. Segundo, que o turnover também é muito alto, né? Esse produto passava a ser interessante quando você tinha um turnover controlável, de tal maneira que você pudesse apresentar taxas, termos e condições melhores do que o do crédito sem garantia. Se você não tem informação nenhuma a respeito da empresa, de turnover, etc., os termos e condições seriam, no final, muito parecidos com aqueles aplicados sem garantia nenhuma. Então, ele deixava de ser atraente. Então, até te interrompendo aqui, mas falando de taxa, eu estou olhando aqui no Bacen, né? A gente tem, por exemplo, o crédito pessoal não consignado, que é o tradicionalzão, uma taxa de 105% ao ano, enquanto o crédito consignado privado, 41%, que já é o dobro do INSS e do setor público, com 24%, e o menor é o INSS com 23%, isso ao ano, né? Isso. Então, a gente tem uma mudança aí bem grande, quer dizer, a gente está falando de um crédito pessoal do INSS com uma taxa de 23%, e o crédito pessoal puro, que é o sem nenhuma garantia, 105%. Então, praticamente aí 4 vezes a taxa de um INSS. E o privado o INSS não tem risco, né? Essa taxa, a morte, basicamente, só a morte, né? Então, a taxa, essa comparação importante é a do consignado privado com a do unsecured. Esse seria o nível de 41 para 105. Bom, essas são as razões pelas quais o consignado privado era pequeno, se comparado aos demais produtos. Perfeito. Aí a gente tem a entrada desse novo produto, sendo feita via consignado e tudo mais, ainda sob teste, com o propósito de abarcar todo mundo. Né? Ou seja, qualquer funcionário sob o regime do CLT passaria a ter acesso ao produto, que seria descontado via E-Social, FGTS e tudo mais. A ideia é boa. De fato, ela provê acesso a pelo menos metade da população CLT que antes não tinha acesso ao produto, ele era muito limitado por essas razões que eu falei. Né? Era difícil escalar, tinha um B2B no meio e tudo mais. Então, a ideia é boa, porque ela, de fato, dará acesso, e ela dará acesso a quem quiser emprestar. Então, no final do dia, o mercado vai se regular. Sem dúvida. Então, certamente haverá análises sobre quem é o indivíduo que está aplicando, o score dele, o histórico dele, a empresa que ele aplica, quanto tempo de trabalho. Haverá essa análise e haverá ofertas diferenciadas. Então, nem todos terão acesso à mesma oferta. Então, o credor vai fazer. Os credores que estiverem, as instituições financeiras que estiverem na plataforma, vão fazer essa análise e aí vão fazer a oferta e a melhor oferta leva. Então, para o ponto de vista do consumidor, é excelente. Né? O consumidor terá acesso a alguns que não tinham terão acesso a crédito mais barato e tudo mais do que as condições usuais. E a garantia é o fundo de garantia, de qualquer forma. Se esse cara não. O fundo de garantia
ele vai entrar como uma possível cobertura em caso de perda de emprego. Tá? Isso, Ele isso. não é usado como garantia. A garantia é o salário. Tá? Não, Isso não, perfeito. Desculpa, é isso que eu quis mencionar. Falei, mas quer dizer, no caso de perda de emprego, ele pode ser usado para quitar as prestações. 10% do fundo. 10% do 10%. saldo. O que acontece? Na modalidade anterior, você tinha direito a pegar até 30% do valor da rescisão para abater as parcelas. Isso Perfeito. uma camada de proteção no produto. Isso Claro. não estará mais disponível. Então, ao invés disso, você tem acesso a 10% do saldo do FGTS para abater as parcelas. Para Não bater as abate parcelas. todas, tá? A própria rescisão, na época, você abatia 4 ou 5 parcelas. É uma garantia estendida do produto, que o torna mais... Quanto mais garantia, melhor você pode melhor, de claro, taxa. melhor taxa de juros, inclusive. A taxa vai para os 100%. Então, à medida que você vai colocando garantia, você vai conseguindo reduzir taxa. Então, até aí, ideia boa. A única coisa que... O único elemento que me preocupa aqui é que assim, o governo, obviamente, queria, nas conversas iniciais, impor um teto de taxa. Isso aí não ia funcionar. E nunca funcionou. Quando não o governo quis mexer no INSS, cara, isso daí não funciona e não funcionou. Então, acabou. Funciona porque, ainda mais quando você fala de mercado aberto, onde todos os players vão estar lá oferecendo. Isso. Você, natural, o mercado se regulará, né? E as taxas vão cair. Mas o que acontece? Aí o governo, os bancos negociaram que, olha, com teto de taxa não dá, falaram, tudo bem, eu vou usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal aqui como meus agentes. Eu só tenho um receio, particularmente, em relação à Caixa. Se ela agir com preços, entre aspas, predatórios, que sejam inferiores ao break-even point, né? Faça com que você opere embaixo d'água. Porque quando um player faz isso, uma loucura, né? Entra um maluco no mercado e oferece, em 6 meses ele tem que bater em retirada, porque os números... Exatamente. Na cara, ele não aguenta e vai ter que ou parar ou reprecificar. É o que eu falo sempre, mesmo essa frase não sendo minha, não tem almoço grátis, né? Uma hora alguém paga a conta. Já a Caixa, ela não tem necessariamente que prestar conta a ninguém. Exato. O Banco do Brasil tem, né? Tá listado e tudo mais. Então, eu não sei até que ponto, e aí o tempo nos dirá, até que ponto a Caixa agirá politicamente aqui. Exato. Concedendo empréstimos muito abaixo do preço mínimo necessário para que ele seja minimamente rentável. Isso seria uma distorção do mercado. Você subsidiar crédito para quem não vai conseguir pagar a preços não condizentes com o risco. Né? Então, isso não me agrada. Agora, eu não sei o quanto a Caixa vai agir politicamente e o quanto ela vai, de fato, fazer as contas e falar assim, olha, eu consigo operar até esse valor e tudo mais. Então, vamos aguardar. A ideia, de fato, é boa, tanto é que os volumes são bem altos. Estão demonstrando, exato. Esses 40 bi, né, de portfólio, fatalmente subirão algumas vezes. E agora, e com essa liberação da conexão direta no site dos bancos, eu imagino que deve crescer mais, né? Um espaço aqui para os nossos patrocinadores. Queria dar destaque para a Renove, um escritório de cobrança que transforma desafios em soluções ágeis e impulsionando resultados com inovação e compromisso. Se você precisa de uma empresa de cobrança qualificada, especializada no seu produto, conheça a Renove. Um grande abraço lá para o Arnaldo. Vai crescer mais. Né? E assim, é um produto que, obviamente, e aí você vê que a taxa naturalmente vai cair. Então, se você comparar com a taxa do empréstimo pessoal sem garantia, ela vai cair. Né? Esse produto terá uma taxa mais baixa. Exato. Que é bom. Né? Por outro lado, ela é mais baixa, porque ela é mais baixa porque tem mais segurança de recebimento. Por isso ela pode também ser mais baixa.
enquanto o sujeito estiver empregado, vai haver recebimento. Isso ainda não foi testado. O primeiro pagamento ainda não aconteceu. Não, ainda não. Mas vamos assumir que vai dar tudo certo, vai funcionar. Então, de fato, você consegue disseminar o crédito consignado para os funcionários da iniciativa privada em moldes parecidos do que havia para os funcionários públicos. Naturalmente, esse portfólio de crédito vai crescer algumas vezes. Quantas vezes? Não sei quantas vezes, né? Ele tinha 40 bi. Olha só, o crédito consignado público tinha 400 bilhões, o privado 40 bi. Para quanto ele vai crescer? Não sei, mas é alguma coisa. Você pode imaginar que no longo prazo ele se nivele ao consignado público. Então, Exato. são algumas dezenas de bilhões de reais que entram na economia. Vai ter muita troca de dívida. Então, não é que é crédito novo, né? Exatamente. Como é o INSS e o público, né? Nem tudo será crédito novo. Então, tem muito, por exemplo, muito cliente que vai trocar a dívida. Tá preso no crédito pessoal sem garantia uma taxa de 8, vai pegar uma dívida taxa de 3. Ou está inadimplente. Exatamente. Esse é também um mecanismo importante de cobrança. Por quê? Porque ele pode ter uma dívida e ele pode, eventualmente, tomar um empréstimo para pagar essa dívida. É. Né? Então, E esse é o ponto que eu falo bastante, né? E que eu sempre falei. Cara, hoje o caminho para você, de repente, conseguir quitar a tua dívida é buscar uma dívida mais barata. Aí eu vi inúmeras questões, jornal, noticiário, jornalistas criticando, né? Ah, mas é um absurdo, porque o cara vai ter o empréstimo do próprio dinheiro que é dele. mas isso foi um negócio muito mal interpretado pelas pessoas, Cara, pois porque é. não é verdade essa questão. Talvez tenha sido uma falha de comunicação. As pessoas dizendo, eu também vi. Muita gente, inclusive, preparada, mas que não é do ramo, dizendo que vai Exatamente. emprestar do próprio dinheiro. Não é do próprio dinheiro, é do Exatamente. salário. Exato, O exatamente. FGTS entra como 10% como garantia para caso de Exatamente. inadimplência. Exatamente. Então é muito Não diferente. é isso do próprio dinheiro. E assim, eu acho o seguinte, cara, toda iniciativa que seja eu trocar uma dívida cara por uma mais barata, cara, é um caminho, meu. E eu acho que é um belíssimo caminho isso. Então, assim, é muita crítica. Tem hora que o povo não tem discernimento para criticar. E eu acho que é por isso que existe essa briga direita e esquerda, porque o cara coloca na cabeça dele, sou de direita, tá tudo errado do lado de lá. E eu acho que não é assim. Eu também tenho meu lado, mas, cara, eu acho que tem coisas positivas. O Desenrola teve inúmeras críticas, mas, cara, foi um programa que eu até acho que o Desenrola ponderou o inadimplente no sentido dele saber, pô, peraí, eu posso procurar o meu credor, seja com Desenrola, seja naturalmente, para eu negociar a minha dívida. Então, eu acho que ele trouxe uma outra filosofia, inclusive. Podem criticar à vontade, achar que tem coisa que foi errada, podia ser melhor, cara, mas não adianta a gente só botar coisa como se tá errado, tá errado, tá errado. Não, cara, acho que tem um efeito positivo, não é isso? Eu sou um crítico usuário desse governo, mas eu É, considero essa uma boa medida, eu também. em que pese a minha incerteza quanto à atuação da Caixa Questão da Caixa, isso como que a gente banco deixou agente claro. político. Né? Então, Perfeito. agora, aí as pessoas julgam pelo personagem, não pelo conteúdo. Né? Então, Exatamente, essa exatamente. crítica, por exemplo, que se faz a questão, é uma crítica equivocada tecnicamente, porque não é que a pessoa está emprestando do próprio dinheiro, não, está emprestando, vai pagar com parte do salário. Né? E, by the way, essa conversa de emprestar do próximo dinheiro, que é a do antecipação do saque do FGTS, ela aconteceu, foi no governo Bolsonaro, em que Exato. você poderia emprestar o FGTS. Aliás, deu certo, esse é o produto que deu certo. Uma Exato. jabuticaba brasileira, É isso aí. o FGTS é um dinheiro nosso, fica lá parado sem uso, então isso é uma jabuticaba. E durante o governo Bolsonaro, ele permitiu que a pessoa sacasse e pagasse um juros bem baixo, 2%, ou bem baixo.
Ah, onde já se viu. Pois é, a alternativa qual é? Ficar o dinheiro parado. Então, se prover, eu também acho que é uma jabuticaba, o FGTS em si é uma jabuticaba, Exato. para dar acesso a um dinheiro barato, ótimo. E muitas pessoas, elas vilanizam o crédito. Né? Exato, exato. A pessoa Cara, isso é assustador, assustador. Eu fiz um vídeo falando da prescrição de crédito, né? Aquela história também que a gente tem da prescrição amigável. Cara, eu tive críticas, mas isso aí é para bem feito para quem empresta dinheiro. Cara, como assim, velho? O crédito é o que move países, velho. Não, é um absurdo, porque muitos acesso a alguns bens você só tem através do crédito. 99% da população. A maioria da construção de... Quem que compra a casa à vista? Ninguém, exatamente, cara. Cara, como é que pode? Parte. O cara meteu o pau no crédito, velho. Ai, bem feito para esses negros que empresta fiado. Velho, como é que pode? Agora, obviamente, como a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, a pessoa mal instruída ou extremamente alavancada pode se encrencar tomando muito crédito. Mas aí a culpa não é do crédito, né? A culpa de um acidente automobilístico não é do carro, é do motorista. Então, eu acho que aqui... Então, tem essa conversa de vilanizar o crédito. Eu vejo muita gente, não, coitado das pessoas, vão se endividar. Ué, estou dando... O que está sendo feito? Acesso a crédito mais barato. Que foi o caso, por exemplo, quando se colocou o produto para os aposentados. Acesso a crédito mais barato. O cara toma se ele quiser. Ninguém é obrigado. Você não está sendo obrigado. Mas aí depois há os excessos. Sim, há que coibir os excessos, porque aí você fica lá vendendo em cima dos velhinhos, blá, 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 tem toda aquela conversa. Né? Mas aí tem uma coisa, Vitor, que eu me lembro que você, num curso que a gente deu lá na Goon, cara, para mim aquilo ficou muito marcado, que você falou sobre a diferença da questão da educação financeira que a gente tem no Brasil. Que nos Estados Unidos uma criança já sabe o que é crédito, né? Porque ela sabe que a casa dela está hipotecada, é uma cultura diferente. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil falta essa questão da educação financeira, que a gente, infelizmente, ainda vê um descaso muito grande. Né? Porque comecei agora, vou dar esse spoiler, comecei a escrever meu terceiro livro. Ele está no início ainda, vai demorar, um projeto longo, maior, mas que eu falo sobre o inadimplente, mas eu vou fazer inúmeras pesquisas com inadimplentes. Mas eu falo lá exatamente que a questão da educação financeira é o ponto-chave para o cara criar o endividamento. Porque a maioria das pessoas compram com um sonho, com o desejo, com o vizinho que tem, o cunhado. Cara, e aí você quer país mais direcionado ao consumo do que os Estados Unidos? Porém, aí você tem um conjunto de coisas, renda maior, educação financeira. Cara, mas o Brasil é muito perdido nessa situação, né? E aí você, às vezes, dá uma liberdade dessa, como o crédito hoje já é no Brasil, acaba sendo um problema nesse sentido. Veja, mas o Brasil melhorou já, né? Sim. A questão da educação financeira era um deserto aí há 15 anos, hoje está bem melhor. Sim. A pessoa já sabe o que é o score, busca saber o que é o score. Já, exatamente. Está melhorando. O problema mesmo, tem um problema na educação financeira, que é uma realidade, mas nós temos um problema de renda baixa. Exatamente. Né? Você não consegue escapar, o sujeito ganha. Vamos olhar a renda média em São Paulo. R$ 2.500, R$ 2.300. O cara tem uma renda baixa. Ele tem um custo para cobrir isso aí que a renda termina e o mês não. Exatamente. Então, ele se endivida naturalmente. E qualquer soluço no orçamento familiar, ele já deixa de pagar. E ele vai tentando, vai se endividando. Pega daqui, o crédito acaba sendo um instrumento para ele conseguir viver o mês, né? Com certeza. E esse pessoal com renda mais baixa, ele é usuário de crédito eterno. Porque o crédito acaba sendo utilizado como um complemento da renda. Complemento de alguma maneira, pedala daqui, pedala dali e tal. Isso aí.
Mas o problema a renda em si, que é a raiz do problema, não será resolvido. Então, mas a inadimplência. Cara, você tem um problema de renda, cara, e um orçamento maior que ela, aí você não consegue resolver. Então, vou dar esse negócio dos inadimplentes. Hoje já deve ter, não sei o número de. Da Serasa, 75 milhões. Da CNDL SPC, 69. Milhões de negativados, né? Então vamos falar. 70 e poucos. Né? Mas aí eu fiz essa avaliação há algum tempo. Mas quando nós vivíamos naquela época, aquela breve época de pleno emprego, economia lá no chapéu, né? Foi 2010, alguma coisa assim, que o Brasil cresceu 7, aquela coisa toda. Se a gente olhasse o número de negativados na Serasa naquele tempo, eram 50 milhões. Mesmo com tudo uau. E aí, se você fizer um crescimento progressivo de acordo com a PEA, a diferença entre aquele número e o de hoje dá uns 10, 15% a mais, uma coisa assim. Sempre haverá os inadimplentes, sempre. Sempre. Porque você falou bem, um problema de renda, cara. Esse é o grande problema ponto. de renda. Então, um problema de renda, a renda é apertada, acontece imprevistos, pode acontecer N imprevistos na vida da pessoa, doença, perda de emprego, acidente, enfim, que atrapalham que ela, no cumprimento das obrigações financeiras, ela deixa de pagar, né? Não tem jeito. Exato. Então, você tem N situações. Então, a inadimplência ela faz parte do cenário, né? Principalmente no varejo. Aí, quando você tem... não é a inadimplência não é porque crédito é ruim, ela faz parte, entendeu? Sempre vai fazer. Eu acho engraçado as críticas que faz. Esse pessoal vai poder se endividar. A pessoa que está fazendo a crítica pode se endividar. Né? Ela pode ir no banco, tentar um crédito barato. Tá? O carinha lá que trabalha na padaria do seu Zé não pode ser. Não pode. Né? Agora, ninguém está obrigando ele a se endividar. É o livre-arbítrio aqui. Exatamente. Ela está sendo obrigada. Ela está fazendo por quê? Ela está pegando a dívida por quê? Mas vai utilizar mal. Problema dela. Problema dela. Né? Aí entra a liberdade. Eu não estou a favor da liberdade econômica, mas todo mundo fala isso, exato. As pessoas vão fazer suas decisões. Existe um grau de instrução muito baixo? Existe, mas o problema não é o produto, então. O problema é o grau de instrução. Não é, exatamente. Tanto que a questão do crédito, inclusive parcelado, ele hoje já não é mais tão jabuticaba, né? Porque a gente já tem hoje nos Estados Unidos o Afterpay, o Buy Now, Pay Later. Então, aqui, por exemplo, minha esposa, porque meu filho tem a namorada dele, que tenho visto aqui, é praticamente cidadã, porque ela está aqui desde os 11 anos, e ela tem lá, e aí elas falam, é o Afterpay, que é o pague depois, né? Que aí é paga de 15 em 15, semanalmente. Cara, isso é uma febre aqui também já, porque, cara, pagar crédito, é maravilhoso. Não ter que pagar à vista, poder dar uma parceladinha. Pô, cara, quem que não gosta disso? Não é só o brasileiro, né? É verdade. Você não pode só empilhar muito parcelado. Exatamente. Aí, senão, cria um mundo que não acaba mais. Ô, Vitor, e eu queria... Essa história, olha só, vou fazer até a conexão, porque essa história da falta de instrução e tudo mais, porém, vem junto com o livre-arbítrio. Sem dúvida. A conversa das bets. Né? Isso, boa. Então, a conversa das bets. 10% das transações, a população brasileira são direcionadas, canalizadas para as bets. É um valor astronômico. E aí que você vai fazer o quê? Vai proibir? Exato. Vai proibir. Assim, o cara está sendo obrigado? Não. Não, livre-arbítrio, de novo. Vai proibir o cigarro? Né? Então, a gente não pode ficar tutelando as pessoas. Eu sou contra tutelar as pessoas e achar que alguma entidade vai ser capaz de dizer, faça isso, não faça aquilo, isso é bom para você, isso é ruim para você. Então, se Concordo o cara com você. ele está precisando, deixa ele tomar crédito. Que seja o mais barato possível. Exato. Né? Agora, a questão das bets é um problema. Pode ser um problema social? Até pode. Mas aí não é a bet em si. Por que aqui é tão mais alta a incidência do que em outros países? O brasileiro jogador é provavelmente o sujeito desesperançoso
tá ali brincando, mas também tem uma fezinha de fazer uns R$300. É óbvio, sem dúvida. Então, assim, é a alternativa que ele tem de ganhar um dinheiro extra. E além de tudo, ainda faz uma fezinha. Assim, tá errado? Cara, assim, como que você vai dizer que tá errado? Assim, eu não jogo, tá? Nunca entrei num site de bet. Eu não entrei. Não sei nem como funciona. Eu já brinquei, mas brinquei mesmo. R$20, coisa assim. Só. E perdi. Agora, espanta saber que a incidência maior é na população de baixa renda? Algum espanto? Não, não é nenhum espanto. Não, exato. É um pessoal que tem menos renda disponível para lazer, certo? É um pessoal que tem menos esperança de incrementar a própria renda. Isso aí. Aí você junta as duas coisas, de repente eu acertei e ganhei R$100. E aí acontece isso. De fato, você tem um volume muito grande de transações. Proporcionalmente falando, ele é concentrado mais na população de baixa renda. Pode ser um problema? Pode, mas o problema não é a bet em si. Não adianta, vou bet. Não, é o problema que de novo, voltamos para a mesma raiz. Uma população com renda baixa e pouco instruída. Isso aí. Né? E aí agora você vai tirar o livre-arbítrio dela? E você sabe uma coisa? Você tira o livre-arbítrio? Exato. Você sabe uma coisa que eu falo que esse povo tem demais também? É aquela frase dos dias melhores virão. E isso é uma esperança que está dentro de cada povo brasileiro. E aí você pergunta, mas por que virão? Puta, virão, porque eu tenho fé. Né? Eu acho que o brasileiro tem um pouco disso. E eu falo que o inadimplente, muitas vezes ele rejeita ser contatado, primeiro porque a cobrança também tem seus aspectos que foi, né, piorando, agravando, enfim. Mas o inadimplente, na sua grande maioria, fala, não preciso de ajuda, isso tudo vai melhorar, amanhã eu vou resolver esse negócio. Tem esse sentimento também, né? É verdade. Então, cara, eu acho que, pô, a gente falou aí sobre tanta coisa, cara. Estamos aí há 36 minutos já. Eu acho que, cara, daria pra gente quebrar isso aqui até em mais um vídeo depois. Mas, pô, cara, eu não sei. Eu acho que, cara, tô satisfeitíssimo aí pelo conteúdo. Quero deixar você livre aí para fazer suas considerações aí, finais ou não. E, cara, fica à vontade aí para dar teu recado aí. Acho que é isso. Vou falar um pouquinho de cobrança, que é o foco do seu canal, né? Boa. Que nós temos o advento da IA, né? Da inteligência artificial. Pô, perfeito, cara. Certamente. É uma febre e é uma febre que não é uma moda. Isso é algo que é uma tendência que vai ficar, já está aqui. Vai impactar muitas funções, muitas atividades. Quem é usuário quem já foi usuário ou é usuário das ferramentas ChatGPT, por exemplo. Quanto ele agiliza a produtividade. Nossa, pelo amor de Deus. Então, quando você pensa em cobrança, ou até nas posições de atendimento, e você imagina, será que isso aí poderia ser feito por um robô? Quanto mais sistematizado e repetitivo for a atividade, maior é a possibilidade dela ser substituída por um robô. E aí você pensa nos estágios iniciais da cobrança, até 60 dias, onde você não... Você está ali meio que oferecendo meio que um padrão de negociação, né? Não estou falando 60, pode ser 30, 90, qualquer coisa, mas estou falando... Ali você está cobrando, você já pode dar um desconto, você pode dar uma estendida em prazo, mas a coisa está muito dentro de um quadradinho. Se você Isso pensar aí. nisso, esse tipo de atividade pode perfeitamente ser substituída por um robô. Sem dúvida. Então, a grande questão é se a tecnologia permite que esse robô faça interações em tempo, em timings, que não atrapalhem o andamento da conversa. Mas você pode ser um robô, tanto um robô por texto como por voz. Isso aí. Né? A identificação de voz já é uma realidade. Então, eu vejo isso como uma situação inevitável num futuro aí
3, 4 anos, não sei, mas isso vai acontecer, né? Então, isso terá impacto, eu acredito, em todas as atividades que envolvam posições de atendimento. Vai Sem haver uma dúvida. modificação aqui, você vai... Imagine você ter um robô que está fazendo o trabalho de X operadores, né? Ah, mas substitui tudo? Eu acho que não. Acho que quando você, a partir do momento em que você tem situações mais complexas e tal, que não estão necessariamente dentro do quadrado, né? Podem sair do, do negócio que seja previsto pelo algoritmo, pode... Aí talvez demore mais tempo. Mas na prática, você imagine uma situação de call center em que você tem lá o contato, o inadimplente, aquele padrão, né? Estamos aqui entrando em contato, por causa disso aqui, tem dinheiro para pagar, para fazer uma promessa. Cara, isso tudo pode ser feito por robô. Ah, eu tenho a possibilidade de... Posso parcelar em 3 vezes, estou te emitindo aqui via WhatsApp o boleto. É robô faz tudo isso. Já tem hoje muita inteligência artificial, inclusive, que conversa, que não faz só digitação, WhatsApp. Ela conversa, cara, e é extraordinário, realmente, cara. Muito então, legal. Se você pensar no universo de atendimento ao cliente, isso é uma realidade. Ela vai impactar bastante, eu diria, a vida das empresas e das organizações que tem muito operador ainda fazendo esse front-end. Isso é muito bom. Haverá uma substituição, no meu entendimento. Não, eu também acho, e assim, eu acho que assim, não tem para onde fugir, porque, cara, é aquilo que você comentou, cara, eu vou ampliar uma operação, cara, eu vou avaliar quanto custa isso, quanto custa um agente, quanto custa um robô. Cara, não tem como. Agora, você vai falar, eu não vou ter, vai tudo substituir o humano. Aí eu já não acredito, sinceramente. Eu acho que aí a gente tem realmente um gap, porque tem sempre aquele público que vai preferir, né, falar com o humano. Eu não tenho dúvida disso, cara. Mas nesse caso não tem, a alternativa não é essa, né? O cara está recebendo uma chamada de alguém e alguém está cobrando ele. Eu quero falar com o humano, ele passa para o chefe robô dele. Porque no final do dia, o que importa para o inadimplente ou para quem está recebendo a ligação é que tem o problema resolvido. Exatamente. Ou não. Quem que vai resolver não interessa muito. O problema está ótimo, né? Exatamente. Não importa muito se lá do outro lado da linha tem uma pessoa A ou B, né? Se é robô, se... Exato, exatamente. Se é do torcedor do Palmeiras, não importa. Resolve o meu problema. Exatamente, esse é o ponto. Muito bom. Pô, muito legal. Vitor, acho que agora falamos meio que de tudo que a gente combinou, cara. Queria que você desse aí a tua despedida agora, deixasse seu recado para essa galera aí que está com a gente até agora. Não, uma boa conversa. A gente pode combinar outros bate-papos aí. Foram mesmo esses 3 tópicos que a gente abordou, ou 4, né? Sim. Daria para tem combustível aí para 2 horas de papo de boteco. Pô, com certeza. Vamos fazer nosso papo de boteca aqui em Orlando, né? Estou aqui, você vai estar vindo para cá. A gente vai marcar aí, vamos. Depois a gente pensa em fazer mais vídeos aí. Cara, obrigado por você mais uma vez, velho. E queria lembrar você que está aqui com a gente até agora. Se não curtiu ainda, vai lá, curte o canal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Toda terça e quinta tem conteúdo aqui. Vitor, mais uma vez, velho, muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Te agradeço muito. É um prazer sempre ter você aqui, que é um cara que, cara, esbanja conhecimento, cultura, conhecimento de tudo. Pena que você é vascaíno, né, cara? Mas qual era a opção também? Não, mas não é pena. Isso aí é uma virtude, porque o vascaíno, ele é um resiliente. É igual o corintiano. Ele aguenta
todo tipo de sofrimento, entendeu? Ele passa por humilhações e ele está lá. Tem que ouvir o Galvão Bueno falando. Tem que ouvir o Galvão Bueno falando. Fica na esperança. Tem que ouvir o Galvão Bueno falando que a camisa 1 do Vasco é a branca, né? É isso. Não é fácil, velho. Sempre foi a preta. Sempre foi a preta, mas ele fala que desde que ele se conhece por gente, a branca que era a camisa. Ah, cara, tem coisas que são... Cara, faz parte do espetáculo, velho, eu não acredito. Vitor, mais uma vez, cara, obrigado aí, cara, até a próxima. Galera, grande abraço, até a próxima. Até mais, Tamba. Obrigado.